Olá, meus irmãos. Eu venho aqui nesse momento fazer um vídeo aqui rápido. Estou aqui no meu horário de almoço, aliás, no meu horário de janta. E tem uma coisa aqui que eu tô lembrando aqui comigo. Numa época, já há bastante tempo atrás, uns 12 anos, 13, mais ou menos por aí. Foi em 2010, por aí. Eu assistia muito os vídeos do irmão Rubens, e foi um dos primeiros vídeos, as primeiras informações que não somente eu recebi, mas muitas pessoas no passado receberam, e que as pessoas ficaram atônitas com as informações que era trazido por esse homem. Então, as pessoas tiveram um interesse muito grande em querer ouvir mais. Eu, principalmente, tive um interesse gigantesco de querer ouvir mais e mais. E então, o que aconteceu? Os vídeos do Prepare-se, ficou lá a informação que foi penetrando dentro da nossa mente, na nossa cabeça, no nosso entendimento, e que nós conseguimos compreender de que o mundo todo era dominado, como lá naquela época, né, ele dizia muitas 13 famílias, e Illuminati, né, os maçons, essa coisa toda. Então o que aconteceu? Até o dia em que houve um hangout, aliás, um hangout não, houve, como é que eu posso dizer, uma palestra que aconteceu em São Caetano. As pessoas que já conheciam Rubens, que acompanhavam os vídeos dele, muitas delas estiveram lá naquele auditório lá em São Caetano, e ouviram as palestras dele. Eu era para estar lá também, mas eu não pude ir. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo. Eu acredito que tenha sido por trabalho. Até porque na época eu ainda trabalhava na piscina, né? Então, muita gente esteve lá. E naquele dia em que estava lá, em São Caetano, o Rubens fazendo a palestra, juntamente com o seu grande amigo, um fortão, eu esqueci o nome dele. Poxa, eu não me lembro o nome dele. Gente muito boa também, gente bacana, né? O Silvio de Freitas, né? Estava lá com ele também, né? Então as pessoas que gostavam do Rubens estavam todos lá para ouvir muitas coisas que ele já falava através de vídeos, dos DVDs do Prepare-se, mas as pessoas queriam também vê-lo pessoalmente, ouvi-lo pessoalmente, abraçá-lo, comprar até mesmo os DVDs dele, e é assim. Mas aí nesse trâmite aí, nesse embarque aí, apareceu um cara e que começou também a falar algumas coisas. E que, olha, irmãos, por incrível que pareça, na época se falava muito do apocalipse, aquela coisa toda, né, no final dos tempos. Ficou interessante as conversas, as informações daquele camarada que apareceu lá e começou a falar, né? E ele, tipo assim, eu percebi, quem assistiu essa palestra, quem estava presente, né? Percebeu, eu pelo menos eu percebi, que o cara não tinha vergonha. O cara não tinha vergonha. Ele tipo que tomou um tempo ali da palestra para ensinar, para falar acerca do próximo Papa, né? Do Vaticano. Eu lembro mais ou menos alguma coisa assim. Ele falou sobre a divisão, né? Dos 4 continentes, né? Que o nosso pai dividiu a Terra em 4 partes. Eu me lembro bem dessa parte aí.
E ali as informações dele, rapaz, foi muito interessante. Eu confesso para vocês que eu me interessei profundamente por aquele homem, mas não é exatamente isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: as pessoas tiveram uma oportunidade gigantesca de ouvir de alguém que ninguém conhecia. Ninguém conhecia, pelo menos aqui no Brasil, ninguém conhecia. Estiveram pessoalmente com ele, ouviram da voz, da própria boca dele, as coisas que ele disse. E que as pessoas que acompanharam pela internet procuraram saber mais informações por parte deste homem. Esse homem que tomou lá o tempo lá do Rubens e de Silvio de Freitas. Lógico, eles permitiram, não entendeu? Que ele tenha chegado lá e que não, eles permitiram. Ele perguntou se poderia continuar, eles não, pode continuar. Então foi assim. Então acontece, as pessoas que ouviram pela internet, muitas delas procuraram mais informações acerca desse homem. Eu fui um. Eu fiquei louco procurando, querendo saber mais desse cara. Até que um dia ouvimos ele num hangout, assisti um vídeo dele num hangout, quando ele falou do dragão, da onde é a casa do dragão, né? Foi um dos melhores hangouts que alguém poderia assistir naquela época. Muitas coisas que estavam ocultas naquele primeiro hangout com o Rubens foram reveladas naqueles dias. Foi o maior impacto pelo qual muitos que assistiram tiveram. Muita gente foi impactada pelas informações que aquele cara, o próprio Rubens também foi impactado pelas informações que aquele homem trouxe. Esse homem, com o nome de Robert Smith, ele sabe, foi eu não sei dizer, não sei colocar palavras em cima disso, mas vamos dizer assim, ele revolucionou, cara, ele revolucionou as informações da época, em 2010 mais ou menos, 2009, 2010 por aí. Ele revolucionou as informações. Os que conheceram ele não queriam saber de outras informações a não ser estas. Muita gente. Mas muitas pessoas que estavam no hangout, aliás, que estavam na palestra, muitas pessoas também deixaram de ouvir. Ouviram por algum tempo, depois saíram fora e abandonaram. O que eu quero dizer nesse vídeo aqui, irmão, é que muita gente está tendo a oportunidade de ouvir a verdade que veio por meio deste homem. Ninguém, nem mesmo Rubens, poderia trazer tamanha informação pela qual a sociedade hoje, né, não são mais ou menos 7 bilhões,7, não sei, alguma coisa, 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E pessoas do mundo inteiro também estão conhecendo a verdade por meio deste homem, Robert Smith. E que hoje muitos o conhecem, sabem perfeitamente quem de fato é ele. Mas muitos que naquela época estavam nas palestras, alguns até hoje não sabem quem é ele. Porque preferiu deixar de lado, acharam demais a informação trazida por ele. Alguns dias atrás eu tenho visitado algumas igrejas e tenho perguntado para os pastores, né, alguns líderes religiosos, líderes religiosos, né, do sistema evangélico, perguntando acerca de se eles conhecem, se já ouviram falar acerca das duas testemunhas. Irmãos, posso dizer para vocês, diante do Pai, diante do Criador, sem mentir, e lógico, não tem necessidade de mentir,
Nenhum deles, dos que eu perguntei, nenhum deles sabe exatamente quem são as duas testemunhas. Alguns deles chegaram a citar que poderia ser o Elias, que havia de vir. Outros chegaram a dizer que poderia ser Enoque, porque pode ser Enoque ou Elias, porque foram, segundo eles disseram, né? Foram os dois que não passaram pela morte. Mal sabem eles, coitado, que Israel os matou, os sepultou. No caso, Moisés foi sepultado pelo próprio diabo Satanás. Entendeu? Elias e Eliseu também foram mortos pelo próprio Azazel, já que Elias assumiu o corpo de Azazel, assumiu o corpo de Elias. Então eles próprios, os próprios anjos caíram os mataram. Mas o sistema religioso não sabe, não tem conhecimento, porque não conheceram, ainda não conhecem, melhor dizendo, o nosso irmão que já veio desde 2010, né, já anunciando as verdades acerca do Pai, do Messias, denunciando o sistema religioso que está aí e não tem tido conhecimento sobre essas coisas. E tem havido alguns debates, algumas trocas de opiniões, vamos botar assim, por parte da minha pessoa com relação aos líderes religiosos, algumas pessoas que eu conheço, porque eu já fui criado muito no período evangélico, conheço muita gente religiosa, todos nós bem conhecemos, na verdade, muitos líderes religiosos. Então, dos que eu conheço, tenho debatido algumas coisas. Mas, enfim, irmão, o que eu quero dizer é que a oportunidade que muitas pessoas, muita gente tem hoje de conhecer a verdade, está aí. Até antes, através do nosso irmão Robert Smith, mas todos os que ouviram da parte dele e que entenderam, entendeu? E que creram, hoje estão aí também ensinando. A mesma mensagem que foi lançada, que foi ensinada por parte dos nossos irmãos, muitos irmãos hoje também estão ensinando a mesma mensagem. Não mudou nada. Então, é uma necessidade, de fato, de todas aquelas pessoas que estavam no hangout, que estavam na palestra, que viram ele pessoalmente, que deixaram de lado hoje, que elas possam voltar atrás, que elas possam voltar novamente lá os primeiros vídeos, os primeiros hangouts, assistir novamente. Eu mesmo, às vezes, me encontro indo lá, nos primeiros hangouts, porque às vezes, eu mesmo, pelo menos eu digo como eu digo, eu pessoalmente digo que às vezes eu me vejo na necessidade de ir lá para os primeiros hangouts, para as palestras, junto que estava lá o nosso irmão, e recapitular algumas coisas pelo qual foram ditas e que às vezes, ou nos dias de hoje, às vezes pela gente aqui, pelo menos comigo aqui, passa despercebido, fica no esquecimento, né? Mas o mais importante em todas essas informações é as pessoas descobrirem que os falsos profetas lá do Antigo Testamento estão aí até hoje. Os anjos caídos, que se nomeavam Davi, Elias, Eliseu, Moisés, estão aí até hoje. E que através das religiões, através do sistema religioso, vem enganando até hoje a humanidade, fazendo a humanidade cair, mergulhar no pecado pelo qual eles criaram para poder distanciar as pessoas do nosso Pai. E o nosso Messias deixa uma palavra para todas as pessoas que estão hoje dentro do sistema religioso: sai dela, povo meu.
para que não sejas cúmplice do pecado deles. Eles que criaram esse pecado. Que pecado? Que criaram as religiões, mataram o Messias, mataram os profetas, o Messias, os apóstolos, para criar as religiões que estão aí hoje, a fim de colocar dentro delas a herança que foi dada por Messias. Lembra? Este é o herdeiro, matemo-lo, e a herança dele será nossa. Eles roubaram a herança do nosso Salvador e enfurnaram essa herança dentro das religiões. Participaram elas nas suas religiões, nos seus pecados, a fim de que elas também fossem cúmplices do pecado deles, já que eles foram responsáveis pela morte dos apóstolos, a morte dos profetas e a morte do Messias. Eles também farão, a ideia deles é fazer com que todos também que entram sobre elas sejam participantes, sejam cúmplices dos pecados que eles praticaram. Por isso que o Messias pede: sai dela, sai das religiões, para que não sejam cúmplices, para que não caiam sobre você os pecados que eles cometeram, e que não caia sobre você a ira do Pai, aquilo que há de vir, né? A justiça do nosso Pai em cima de todos os que cometeram pecado, adorando deuses, entrando nas religiões, vivenciando a prática pagã pelo qual eles colocaram diante de nós de praticarmos. Enfim, a memória já está cheia. Eu vou indo. Um abraço para todos. Até mais.